Você gosta de um pãozinho? Pãozinho caseiro? Pãozinho de mim? Então não pode perder, não. Não pode perder a receita do chefe hoje, não, minha gente. Bom demais. Vai ensinar um pão fofinho de mim? Fofinho, fofinho de mim. Coisa boa demais. Facinho de fazer? Facinho de fazer. Quer acompanhar o cafezinho, né? Cafezinho. Maria Eugênia deu um show aí no café. Pronto. Vamos aproveitar um cafezinho também, que não é besta. Mas ele tem recheio? Tem recheio de goiaba, Aê! goiabada, que é isso? E uma cobertura de queijo. Aqui não é pouca coisa, não. Aqui é muita coisa. Olha, então pensando o quê? vamos para os ingredientes. Simbora. 200 gramas de goiabada, meia xícara ou 120 ml de água. Pão de milho. Ingredientes: 1 xícara ou 240 ml de leite, 110 gramas de milho verde que é amarelo, né? Verde que é amarelo, exatamente. Ele vem, né, dependendo da latinha que você comprar, vem uma latinha verde. Mas o milho é amarelo. Isso. 4 xícaras ou 480 gramas de farinha de trigo. É que não é meio, é um terço. É um terço. 1 terço de xícara ou 60 gramas de açúcar refinado, 15 gramas de fermento biológico seco, 1/4 de xícara ou 60 gramas de leite em pó, 1 ovo, 7 gramas de erva doce, ou uma colher de sopa também é o suficiente aí, bem cheiona. Bem cheiona. Bem cheiona. Meia xícara ou 60 gramas de fubá, 1 xícara ou 80 gramas de queijo parmesão ralado e claras para pincelar. Isso. Esses três aqui, Abi, o fubá, o parmesão e a clara é só pro final pra gente poder passar no pão, colocar por cima e levar pra assar, tá? Tá. A massa, Abi, primeiro de tudo, ó, eu vou mostrar como a gente faz a geleia de goiaba. Tá. É super fácil, tá? Não tem segredo nenhum. Primeiro a gente pega na panela, ó, coloca aqui a água, bem facinho, e coloca a goiabada cascão, né? Cortada em cubos assim, ó. Não fica meu irmão. Não fica meu irmão, é isso aí. Ó, coloca aqui. E aí, Abi, a gente vai mexendo com o fogo ligado, até que ela se dissolva bem e vire uma geleia. Uma geleia. Tá? Mas se você tiver aí na sua região, no mercado que você for, já a geleia de goiaba, normalmente vem num saquinho, né? Um saco de confeiteiro, tudo já vem pronto. Pode usar também que não tem problema, tá? O negócio é a gente deixar ela cremosa. Então isso aqui você vai diluir na água, vai esquentar a água, vai derretendo pouco a pouco, deixa esfriar bem antes de colocar no pão, porque senão você não pode colocar nada quente ali, tá? O importante é deixar esfriar. Boa. Eu já tenho uma prontinha, ó, que é esse mesmo processo. Ó, que bonitona. Fica linda, né, Abi? Até água na boca, né? Goiabada é bom demais, né? Vou falar pro pessoal interagir com a gente no Instagram, porque daqui a pouco a gente vai ver o que vocês estão escrevendo pra gente, hein? Legal, que legal. Então, ó, fica de olho lá. Olha aqui que linda fica, tá vendo? Olha. Isso aqui, meu, passar uma torradinha Já também, era. já foi, Já não precisa nem deu? do pão. Não. A verdade é essa. E se tem o queijinho também? Nossa senhora, Pronto. aí vai Aí que foi. vai. Ó, pra gente fazer esse pão de milho, eu preciso fazer um suco de milho. Mas é pão ou é suco? Vamos fazer um suco de milho para poder fazer o pão de milho, tá? Tá. Se você tiver o suco de milho, tem muito mercado hoje que já vende o suco de Já milho vende. pronto. Pode substituir. Mas o cremosinho, né? Cremosinho, não tem problema. Tá. Pode substituir, tá bom? Ficaria bem legal com o suco de milho. Mas nesse caso aqui, para facilitar a vida de todo mundo, milho de caixinha mesmo, de latinha, drena bem ele, lava um pouco ele para tirar aquele sabor de salmoura e aí sim a gente vai bater no liquidificador junto com todo o leite da receita. Se você quiser fazer um pouquinho mais, você toma. É, exatamente. Que é bom também, né? Nossa, eu adoro suco de milho. Eu gosto também. Muito bom. E pode colocar aqui também o milho, tá? Desse jeitão aqui, ó. E o suco de milho... eu vou ensinar um dia suco de milho aqui. Você não vai? é tão fácil quanto as pessoas É? imaginam. Não é só bater? Não, primeiro você tem que fazer um curau. É verdade. Você faz um curau, depois o curau você acrescenta leite, um pouco de leite condensado às vezes, e aí sim você bate e fica um suco de milho. Vamos fazer é tão bom. uns de suco assim? Legal. É bom, não é? Pô, se é. Fazer uma pauta legal só com sucos, vários sucos. Gostei. Boa ideia. Boa ideia, gostei. Bom, vamos bater aqui pra gente fazer o nosso suco, tá bom? Tá. Não tem essa necessidade, não se preocupe com isso. Vamos deixar a casquinha mesmo, porque afinal de contas, né, tem que sentir o milho, né? Isso é muito importante. Aí, Abi, primeiro passo. Você pode fazer isso tudo direto na sua batedeira, se você tiver a batedeira com aquele equipamento gancho. Pode pôr tudo lá dentro, exceto o líquido que você vai colocando aos poucos. Mas se você não tiver esse esquema da batedeira gancho, você vai ter que diluir um pouquinho o fermento. Aí você vai pegar o próprio leite aqui, ó, colocar aqui um pouquinho, pode ser com milho mesmo, não tem problema não, e vai diluir o fermento, tá? Gente, de preferência esse fermento de saquinho que você encontra no mercado. Por que eu gosto de trabalhar com esse fermento, Abi? Porque ele dura muito mais no seu armário. A validade dele é muito longa, diferente
daquele que a gente compra de tabletinho, que fica na geladeira, você tem que guardar na geladeira. E depois que ele passa um tempo na geladeira, ele acaba mofando, porque aquilo tá vivo, né? É um fermento vivo e acaba mofando, não dá certo, aí tem que congelar, enfim, é um problema. Eu sempre acho um problema. Então, e também existia só apenas uma marca desse fermento em pó. Hoje não, hoje tem várias. A pandemia ajudou muito nesse sentido, porque as empresas começaram a se mexer na questão de fermentação de pão, todo mundo gosta. Então você encontra várias marcas, tá? E funciona muito bem esse tipo de fermento. Então você dilui ele um pouquinho aqui na água, bem rapidinho. Bem rapidinho. Posso deixar aqui de ladinho? Pode. Vou colocar aqui a farinha num recipiente maior. Obrigado, Abi. O açúcar, primeiro a gente coloca os secos. O leite em pó. Aqui. Obrigado. Vou misturar primeiro todo ele aqui. Pronto. Vou colocar o ovo, também conhecido como zoião, e vou colocar a erva doce. Aqui, ó. Ai, que bonito. Pronto. E também já posso colocar o nosso fermento já diluído, tá bom? Se você tem na sua casa, como eu disse, a batedeira, põe tudo direto, tá? Não se preocupa, não. Ó, eu vou deixar aqui ligado, Abi, só pra ver se dá tempo de, qualquer de coisa dissolver, né? se você quiser. Vou deixar ligado o pessoal ver, que é legal ver o ponto, como fica legal. Aí, Abi, vamos misturar primeiro com a mão aqui, ó. De preferência, a gente joga na sua bancada aí, chama a galera toda, somente a criançada que tá em casa hoje, né, nas férias. Chama aí, vem me ajudar a bater um bolo, fazer uma Tenta bagunça. não fazer essa bagunça que eu fiz aqui, mas tudo bem. E aí a gente vai colocando o líquido agora aos poucos. Eu preciso me ajudar, Abi, pode ser? Pode colocar aí pra mim, por favor? Vou colocar metade disso. O líquido sempre aos poucos, tá, gente? Porque não necessariamente a gente vai precisar colocar tudo. Então isso é muito importante. A gente não sabe como é que tá a sua farinha, se ela tá muito seca, se a sua farinha é de uma marca diferente da minha. Então o líquido sempre por último. Às vezes você precisa colocar menos, às vezes você precisa colocar mais até. Tá? Pode colocar todo ele. Pode pôr. Isso, perfeito. Aí, gente, aqui é trabalhar a massa, sovar a massa. A diferença de uma massa de pão para uma massa de bolo é exatamente a sova. Massa de bolo a gente não sova. Tanto que você vê receita, por exemplo, que você vai fazer massa de bolo no liquidificador, a farinha não pode ir. Porque a farinha desenvolve glúten quando a gente mexe muito e ela desenvolve a elasticidade. Neste caso aqui, a gente precisa do glúten, precisamos da elasticidade. Por isso ela tem que ser sovada muito, tá bom? Boa. Na mão, você vai sovar aí pelo menos uns 10 minutos. Pode ir, não desista da massa, igual eu sempre falo. Sem a luva é muito mais fácil para você sovar na sua casa, tá? Joga na sua bancada e vai trabalhando a massa aí pelo menos 10 minutos até que ela fique bem lisinha. Pode confiar em mim que essa massa vai dar certo e vai dar bom, tá bom? Porque ela vai secando, vai absorvendo aqui todos os líquidos da farinha, né? E aí também dá um resultado muito bom no final. Feito isso, sovou sua massa na mão por 10 minutos ou na sua batedeira por 5 minutos, você vai colocar num outro recipiente, nesse mesmo, pode ser? E levar para fermentar, fazer a primeira fermentação, tá, Abi? Tá. Se você é daqui da região, por exemplo, hoje, por exemplo, o pão fermentou em 5 minutos, porque tava um calor aqui absurdo, tava muito quente. Ainda choveu? Choveu, viu? O tempo tava fechado lá fora, Dá uma chovidinha. Choveu, mas já foi, já. E aí, Abi, é importante fazer a primeira fermentação. Trabalha bem essa massa na sua bancada, tá? Trabalha bem mesmo. E não se preocupe, aquela massa ali a gente vai refazer, vamos fazer outro pão. Muita gente come pão aqui, tá? Não se preocupe com isso, não. A gente não perde nada, não, Mas eu entendo a preocupação das pessoas. Às vezes elas falam, vocês desperdiçam comida. Não, a gente não desperdiça nada. E, ó, vou falar outra coisa pra vocês. Na sexta-feira, vem uma instituição aqui, pega ainda o restante das coisas que sobra, tá? Não se preocupe com isso não, mas obrigado pela preocupação de vocês. E tá certo, em casa a gente tem que pensar da mesma forma. Com certeza, e eu sou bem chato pra isso, pode confiar. Bom, aí a gente precisa deixar pra fazer a primeira fermentação. Certo. Se tiver esse tempo, abafadão, calor, meia horinha no máximo, ou até que dobre de tamanho. Se não tiver, se na sua região tiver um pouco mais frio, que eu acho difícil, no Brasil tá frio no inverno. Tá meio difícil. É difícil. Se fosse semana passada, até ia. Pois é. Aí você liga o seu micro-ondas por mais ou menos uns 2 minutinhos, tá? Desliga ele, claro, ele vai ficar um pouquinho quente, aí você coloca a massa lá dentro e deixa ela dobrando de tamanho até que a fermentação aconteça. Eu já tenho uma prontinha aqui. Tá aqui, ó. E olha só. Nossa, que linda cresce fica. Muito. Fica olha tão aqui, bonito com a erva doce. Olha como fica linda, gente. Que fermentação linda. Tá vendo aqui, ó? Bem fermentada, né? E aí, ó, você vai tirar
ela daqui. E a gente precisa matar a fermentação, Abi. Que é fazer isso aqui, ó, né? Para que ele venha na segunda fermentação bem forte, tá? Então a gente precisa matar a fermentação, ó. Pode apertar bem aí e pronto. Pode fazer uma cobrinha e aí você vai cortando o tamanho que você quiser. Quiser fazer igual o meu, 200 gramas de massa. Tá. Quiser fazer menor, 100 gramas. Quiser fazer pequeno, 30, 40 gramas. Esse tamanho aqui eu acho bom porque é um tamanho que dá para você dividir ali para duas pessoas, né? Acho que fica legal também. Então você vai cortar 200 gramas, vai bolear a sua massa e vai deixar fermentar de novo. Precisa de mais uma fermentação, tá? Eu já tenho fermentado aqui também, porque a gente não tem este tempo todo. Aqui, ó. E olha só, aqui é de 200 gramas. Ficou uma bolinha pequena e aí você fermenta, boleia e leva para fermentar de novo. No mesmo esquema, tá? Meia hora ou que até que dobre de tamanho. Certo? Certo. Essa aqui eu vou colocar aqui na minha assadeira. Depois a gente trabalha ela. Deixa eu limpar aqui também. Pronto. Agora sim, Abi, essa aqui que a gente vai trabalhar. Pra gente colocar na massa aqui, pra não grudar, põe um pouquinho mesmo do... não precisa ser farinha de trigo, não. Pode colocar um pouquinho do fubá. Aí, ó, tá. Vai dar bom aí. Ó que linda. Aqui, ó. Rapidinho vai derretendo, né? Derreteu já? Quase. Quase lá. Tudo, quase tudo, praticamente derreteu. Aí, ó, o segundo passo do pão, Abi, é isso aqui, ó. A gente mata a fermentação de novo, tá? Fizemos a bolinha dobrou de tamanho, ficou meia hora aí. E aí, com a ajuda de um rolo, você vai abrir essa massa assim. Olha só. Fácil, fácil. Aqui foi, pode desligar? Pode, perfeito, ó. É isso aí, derreteu. Desligar. Derreteu, mas tá líquido, não se preocupa não. Você vai colocar na geladeira e vai voltar a endurecer de novo. Vai ficar desse jeitão aqui, ó, bem cremosa. Aí, feito isso, a gente abre a massa. Aí eu vou colocar agora um pouquinho da goiabada na massa do pão e vou espalhar. Assim, ó. Espalha bem. Posso fazer com outros recheios. Pô, dodilê. É. Dodilê fica bom também. Pode fazer também, tá? Agora, tem que ser um recheio forneável, né? Se você for colocar um creme de confeiteiro, igual a gente sempre fala aqui, tem que ser um creme de confeiteiro forneável, à base de farinha de trigo. Eu já dei essa receita também. Dá uma olhada no nosso Instagram, lá no nosso YouTube, que você vai encontrar. Se você não quiser goiabada, pode usar qualquer outro tipo de recheio. Aí, Abi, a gente vai enrolar, como se fosse um rocambole. O legal, sempre enrolando assim pra dentro. Tá. Este movimento. Porque quanto mais se enrolar, mais força essa fermentação vai ter e mais bonito o seu pão vai ficar, tá? Então sempre jogando pra dentro assim, ó. Sempre vai enrolando assim, ó. Enrola e puxa para que ele fique bem fermentado. No final aqui, ó, você deixa um pouquinho mais fino para poder se encontrar desse jeito. Gostei. Aí você vem aqui, ó, fecha. Isso é muito importante, porque como a goiabada assa e ela esquenta, ela acaba saindo. Então você fecha aqui, ó, e joga pra dentro. E aí sim, você leva ele pra fermentar novamente. Terceira vez. Pelo menos mais uns 20 minutinhos. Então são 3 fermentações. 3 fermentações. Porque é um bom pão recheado. Pão recheado precisa de uma terceira fermentação, porque ele fica mais gostoso, tá? Tá. Aí, olha que legal, olha que detalhe bacana. Você vai pegar agora a clara de ovo e vai misturar esses dois elementos aqui, ó. O fubá e o queijo. Tá. Tá? Vai misturar aqui como eu já fiz, ó. Tá vendo? Ó? Vai misturar desse jeitinho aqui. Vamos pegar a assadeira. E aí você vem com o pãozinho, ó, ao contrário, passa na clara de ovo, assim. Que legal. Viu? E aí, faz só isso aqui, ó. Pronto. E aí, que legal. Você leva ele pra assar, forno pré-aquecido. Depois que ele já cresceu ou não? Espera a terceira? Espera a terceira fermentação. Depois que fermentou. Isso, boa. Fermentou, tá bonitinho, tá lindo. Aí faz 10, 15 minutinhos, aí você faz isso. Passa aqui, coloca e já leva direto pro forno pra assar. Ai, adorei. Fechou? 180 graus, aproximadamente 20 a 25 minutos. Só, rapidinho, vai ficar incrível o seu pão. Vamos ver aqui, o pessoal tá falando. Bora, gente, Instagram. eu tô doida pra experimentar. A Elaine falou que vai fazer essa delícia. A Ana Lu falou que tá amando as receitas. Damião, boa tarde. Somos de Antunes, município de Garatinga, Minas Gerais, Noel. É o Noel e a Marilda. As receitas de vocês deixam a gente com água na boca. Abraços. Beijo pra vocês dois.
Olha, falando que deu água na boca, Marilene. Ó, nham, nham. A Ritinha falando, o chefe Léo é muito didático, todas as receitas parecem fáceis de fazer com a forma que ele explica. É verdade, Ritinha, que demais isso. A Gisele, mas quem consegue resistir a essas gostosas? Não, não resiste, não. É difícil, hein, Gisele? A gente não tá resistindo, não. Bem difícil, viu? A Cris falou que ama milho e goiabada. Cris faz, que vai ser ó, incrível, minha gente. Ai, vamos fazer o seguinte, a gente pode experimentar, Andresa? Nós estamos ficando com vontade já. Vai pro forno, 180, 20, 180, 25. olha que beleza. Bonito, né? Olha que bonitinho fica. Ó. Olha, bem gente, legal, que né? pãozão. Gente, precisa assar, tá? Não me mande pão branquinho, não Pão é pão branquinho não é assado, pão hein? assado. Tem que assar, tá bom? Vamos cortar um aqui no meio? Vamos. Tá muito cheiroso, Léo. Tá, né? Vamos ver. Tan, 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 tan. Olha aí. Olha aí, Fabinho. Que boniteza. Ei, papai. Que coisa bonita. Cortar aqui um pedaço. Bom demais, né? Olha aí, gente, que delícia. Que bo... E a massa fica fininha, né, Léo? Fininha, fica gostosa, né? Aí, ó. Nossa. Só Água comer. na boca. Tá muito cheiroso. Pode experimentar? Claro. Só um pedacinho. Por favor. Pequenininho. Tem até um cafezinho aqui, deixaram um cafezinho pra nós aqui, ó. Olha que cafezinho. Vou te falar que com essa farinha em cima, fica muito Minas Gerais, não fica? Parece broa. Gente, que incrível. A massa Delícia. fininha. Nossa, que delícia. Só um pouquinho. Erva doce é demais, né? Faz toda a diferença, Parece hein, broinha. gente? Sem erva doce, você vai perder um pouquinho desse sabor, né? Vai perder a Erva doce é broinha. muito vai. Delícia. Nossa, que delícia. Mais bom, tá? Gente, que incrível. Mas é bom, né? Comer bem, ai que delícia. Léo, a massa fininha, extremamente saboroso. Com a erva doce, dá aquele gostinho de café da tarde, de broa de milho. Exatamente. Ó. Arrasou com a massa